Nessa sexta-feira, nesse início de final de semana, a gente vai pegar um pouco mais leve. Temos menos opções, uma grade um pouco mais fraca, mas com jogos interessantes, mas já vai se preparando porque o sábado e o domingo tende a ser bem cheio, bem complexo, tá? Vamos falar sobre Alemanha, segunda divisão, primeira divisão e campeonato espanhol. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 15 de março. Começamos o nosso planejamento com o teu like no vídeo, para eu não esquecer lá no final. Lembrando que eu tenho problema de memória, então se você puder me ajudar, já vai ser muito bom. Fica o convite para você também se inscrever por aqui, para você fazer parte do nosso clã, nossa comunidade aqui, todos os dias no YouTube, fazendo esse planejamento juntos, além dos conteúdos mais densos que eu tenho voltado a produzir. Se você não é membro do canal, também fica o convite para você participar do clube de membros, ter acesso ao PDF de apoio, aos estudos de caso, ao canal do Telegram, que o pessoal troca bastante ideia lá. Enfim, vamos começar falando sobre a segunda divisão da Alemanha, que particularmente falando é a minha xodó, gosto muito. A gente vai falar de um time do Osnabrück que surpreendeu recentemente a equipe do Hamburgo e conseguiu 2 vitórias em meio a um caos, né? E vamos falar do Fortuna Düsseldorf, que para quem não se lembra, é o semifinalista da DFB Pokal. Fortuna enfrenta a equipe do Leverkusen, eliminou o São Paulo e enfrenta o Leverkusen, que é o líder e talvez o maior destaque hoje no futebol europeu, vamos dizer assim, com o Xabi Alonso na frente. E do outro lado nós temos a outra semifinal com o Saarbrücken, né? Saarbrücken, que eliminou a equipe do Borussia Mönchengladbach, o ceifador de equipes da primeira divisão, Frankfurt, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach, e também teve o Karlsruhe da segunda divisão pelo caminho. E agora o time do Saarbrücken pega o Kaiserslautern, pegando sempre equipes com muita história, muita tradição, né? O Kaiserslautern várias vezes campeão alemão e em busca também da volta para a primeira divisão. Então, claro, o Leverkusen é o grande favorito para levar essa competição, mas o que mais me agrada é que, como é um jogo único, a gente pode ter surpresa, né? O Bayern também era para ter classificado, não classificou. O Frankfurt era para ter classificado, não classificou. O Gladbach era para ter eliminado a equipe do Saarbrücken, não conseguiu. Então, tudo pode acontecer na DFB Pokal, mas o Fortuna é uma das equipes que estarão ali entre os 4 finais, quem sabe na final no Estádio Olímpico de Berlim, enfrentando o Saarbrücken ou a equipe do Kaiserslautern. Esse é um jogo que marca 2 equipes em polos diferentes na tabela. O Fortuna brigando ainda por uma vaga de acesso. Acho difícil o Fortuna conseguir uma vaga direta, mas brigar com o Hamburgo aqui certamente ele vai, só que são várias equipes brigando com o Hamburgo, né? Do Nuremberg, acho que eu posso colocar até do Elversberg para cima. Não sei se eu conseguiria incluir o Hertha Berlim, porque financeiramente é um time que tem muita condição também. Todo mundo briga por essa terceira colocação. Até por saber a pecha, né? A fama que o Hamburgo tem de vacilar no final. O Hamburgo tem uma facilidade enorme de pegar essa batata quente na mão, que é a tentativa de classificação, e dropar, né? De deixar cair ou entregar para alguém e falar, não quero segurar essa pressão não, esse rojão não. E o Hamburgo geralmente se complica no final. Então, por enquanto, ainda está ali na zona de classificação, mas eu acredito que o Fortuna vai brigar até o final por essa vaga. Um dos grandes problemas do Fortuna nas temporadas passadas era justamente pontuar fora de casa. A gente criticava muito o Fortuna por conta disso. E essa temporada ele vem sendo o 4º melhor visitante e vem fazendo bonito fora. E é por isso que ele é um dos, vamos dizer assim, dos favoritos para pegar essa terceira colocação. O Osnabrück, que subiu da terceira divisão, hoje caminha a passos largos para retornar para lá, né? Muito dificilmente a gente vai ter um Osnabrück conseguindo sair dessa degola, até porque a distância para o Kaiserslautern é de 10 pontos, né? Porém, nada é impossível, porque o Osnabrück nos últimos, pelo menos os 10 jogos, uma equipe que não conseguia vencer ninguém, já conseguiu 2 vitórias. E não foi contra qualquer equipe. Ganhou do Hannover, que é excelente, e ganhou do Hamburgo, com um homem a menos, lá na casa do Hamburgo. Né? Voltou a perder já? Já voltou a perder, já voltou ao normal, mas mesmo assim é uma equipe que conseguiu pontuar. O Fortuna já é completamente o contrário. Em vez de conseguir apenas 2 vitórias, como foi o caso do Osnabrück nas últimas 10, o Fortuna conseguiu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, o que obviamente qualifica o Fortuna sim, como a gente falou. Qual que é o problema do Fortuna por aqui? O problema do Fortuna é que todos os jogos fora de casa ele sofre gol, ou seja, ele pontua, ele perde, ele ganha, mas ele sofre gol. E esse é um problema, porque a equipe que sofre com frequência, ela tem que fazer o dobro de esforço do que uma equipe que consegue ter uma defesa sólida.
né? Então, por exemplo, aqui contra o Magdeburgo, tomou 2 gols, teve que fazer 3. Nesse jogo contra o São Paulo, foi a classificação na DFB Pokal. Contra o Paderborn, tomou 4, aí não deu, ficou só no terceiro, né? Não conseguiu fazer mais um para empatar. Contra o Karlsruhe, tomou 2, teve que fazer 2 para pontuar. Mesma coisa contra o Hannover. Então, é uma equipe que tem sempre que fazer o dobro de esforço e, obviamente, isso é um prejudicial. Marca muito fora de casa? Marca, muito frequente, mas também sofre com muita frequência. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Fortuna melhorou muito fora de casa, além de ser o quarto colocado na tabela de classificação, também é a quarta melhor equipe fora de casa. Tem mais iniciativa, o dobro do que o Osnabrück, falhou menos em marcar e fica na mesma quantidade sem sofrer gol. As duas equipes sofreram a mesma quantidade. Perceba que o Osnabrück em casa, ele é um time ruim, ele pontua pouco, ele vence pouco, mas não é uma equipe que toma goleada com frequência. É uma equipe que é conhecida por ser uma equipe mais difícil de bater, porque na maioria das vezes é uma equipe que se defende mais. Então, esse é um jogo que a gente tem que tomar cuidado para não vir só pensando em gols e esquecer do cenário inicial. O cenário inicial é de um Osnabrück precisando pontuar. Então a tendência é que esse jogo fique um pouco mais amarrado até o primeiro gol. A gente já vai falar sobre isso, tá? O primeiro tempo do Fortuna é melhor, tem quase o triplo de gols, mas as duas equipes sofrem quase a mesma quantidade. Então o Fortuna se destaca aqui e dá pra gente cravar um favoritismo pela parte ofensiva. No segundo tempo, nada muito diferente, né? Inclusive o Osnabrück ultrapassa aqui nos gols sofridos, número de vitórias maior, número de gols maior do que a equipe do Osnabrück, então o Fortuna continua sendo um dos favoritos aqui em relação à superioridade ofensiva. Nos gols de cabeça e de bola parada, o Fortuna tem uma bola aérea muito forte, não só ao longo das bolas paradas, mas utiliza muito isso ao longo do jogo. Então é uma equipe que pode punir a equipe do Osnabrück aqui. O Osnabrück, inclusive, sofre mais gols nesse fundamento do que o Fortuna. E outra coisa que me chama atenção é que o Fortuna é muito bom de finalizar de fora da área e o Osnabrück sofre bastante nesse fundamento. Nos momentos dos gols marcados, o time do Osnabrück marca mais no final do primeiro tempo e no final do segundo, principalmente no final do segundo, e também sofre com mais frequência no início do jogo e nos últimos minutos da partida. A equipe do Fortuna divide bem os seus gols, mas se a gente olhar com mais atenção no miolo ali do tempo, tanto no final do primeiro tempo quanto no início do segundo, é onde eles mais marcam, e o Fortuna sofre mais gols no finalzinho do primeiro tempo. Não são equipes que tendem a vencer os seus duelos assim em escanteio, tem mais escanteio que o adversário, é muito parelho. Os principais jogadores do Osnabrück, esse jogador aqui, o Eric, que eu não vou tentar falar o sobrenome, que eu vou passar vergonha, mas é o principal goleador da equipe. E do lado do Fortuna, a gente tem o Tzolis, com 14 gols e 4 assistências, o Vermes, acho que é assim que fala, com 9 gols e 3 assistências, e aqui o Appelkamp é o Shinta, com 7 assistências, um dos principais assistentes aqui da equipe do Fortuna. Se você é um trader por aqui, eu vou só repetir isso de maneira bem rápida, eu não trabalho mercado de resultados, mercado de match odds na segunda divisão da Alemanha, e com toda a sinceridade de alguém que está aqui há 12 anos, eu não te aconselho fazer, a não ser que você faça de maneira mais exótica, assim como eu, que é uma situação de alavancagem, de buscar recuperação de resultado, aí pode ser interessante, né? Agora, para trabalhar a favor do time que está melhor ou contra o time que está pior, é risco extremo. Na Bundesliga 2, favorito geralmente se complica, time que está melhor toma gol, time que está pior marca. E aí a gente tem que lidar com uma pressão emocional muito grande que eu não aconselho vocês lidarem, porque senão você vai desacreditar em tudo que funciona nas outras ligas, né? Quem trabalha match odds na Premier League e quer trabalhar o mesmo match odds na segunda divisão da Alemanha, tende a sair dos jogos da segunda divisão descrente de tudo. Sabe aquela pessoa que larga, fala assim, nossa, isso não quer mais nada. Por quê? Porque o que ela vê de superioridade dando certo na Premier League, na Bundesliga 1, na Liga Italiana, o time que está melhor em campo marca, na segunda divisão geralmente é o contrário. Você fica olhando para o monitor e não entende nada. Poxa, eu estava a favor da melhor equipe e o cara errou, entregou uma bola, o goleiro furou. Sim, isso acontece com muita frequência. Então você é levado a um nível emocional extremo para lidar com esse tipo de situação que eu não aconselho, tá bom? Agora, para mercado de gols é muito bom. Só que tem um problema. A gente já viu que o Fortuna é uma equipe que marca e sofre com muita frequência fora de casa, em quase todos os jogos, né? Só que qual que é o problema? O Osnabrück, ele não é uma equipe que sofre tanto gol dentro de casa. Então, para que esse jogo ele tenha a tendência de sair mais gols, ele tenha a tendência de abrir, a gente precisa de um placar aberto. Ou seja, de um time na frente do placar. Se o Fortuna estiver atrás, ele provavelmente vai usar a bola aérea, ele vai tentar buscar a recuperação com finalização de fora da área, que ele é muito bom, o Osnabrück sofre muito gol, ele vai se
ceder espaço para o Osnabrück contra-atacar. Se o Osnabrück estiver atrás do placar, é ainda melhor, porque o Osnabrück vai ceder o contra-ataque para o Fortuna, que é uma equipe mais eficiente, e ainda vai poder tentar buscar um empate, porque o Fortuna sempre cede gols. Então, trabalhar gols aqui, primeiro, esperar o primeiro gol sair e, de preferência, que ele saia o mais rápido possível. Tá? E eu acredito num jogo para ambas marcam, tá? Mas eu não gosto dessa cotação inicial. E eu gosto muito de pensar no cenário de 3 gols, mas eu só iria me expor no cenário de 3 gols quando já tivesse acontecido o primeiro, para buscar mais 2, desde que esse primeiro gol tivesse acontecido no primeiro tempo, tá? Então, o 2,5 aqui nesse momento é 1,62. O ideal para que você tenha uma relação melhor é você pegar essa cotação mais alta. Então, quanto mais próximo de 2, para você ter uma relação ali de uma perda para um lucro, é interessante. Tá bom? Para mim é favorito o Fortuna, mas eu não levo em conta favoritismo na segunda divisão da Alemanha, porque isso é muito raso, né? Aqui o favorito se complica para o último colocado, ó, quase todo dia, né? O Hamburgo, por exemplo, está na frente do Fortuna e jogou em casa com o Osnabrück, que era o último colocado, que não tinha vencido nenhuma partida ainda fora de casa na competição. O jogo foi 2-1 para o Osnabrück, mesmo com um homem a menos. Então, sinceramente, não faz sentido nenhum. E a gente não precisa ficar procurando sentido em tudo, né? É só às vezes evitar problema, já tá bom pra caramba. Seguindo na Alemanha, às 16h30 na primeira divisão, o Leipzig enfrenta o Colônia. Cotação de favoritismo do Leipzig fora de casa. Se esse jogo fosse invertido, a cotação do Leipzig ia ser 1,20, pelo visto, né? E nós temos aqui uma situação, de novo, de polos diferentes na tabela. O Leipzig hoje brigando por vaga dentro da zona da Liga dos Campeões, e hoje o Colônia numa fase, vamos dizer assim, das piores a melhor, das piores posições a melhor, porque é uma equipe que no andar da carruagem não vai conseguir alcançar o Bochum, pelo menos por enquanto, né, do jeito que está jogando, mas também é uma equipe que se mantém um pouco distante do Mainz, porque entre poder disputar um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão da Alemanha, nesse momento a gente chegou a comentar, né, é o Hamburgo, mas tem o Fortuna disputando, tem o Osnabrück, tem o Hertha Berlim, enfim, Paderborn, tem várias equipes tentando ser esse terceiro colocado. Entre você ter a opção de disputar um playoff e de volta com o terceiro colocado e você cair direto, como é o caso nesse momento do Darmstadt e do Mainz, para quem tá se afogando, jacaré é toco, né? Então se o Colônia tiver a oportunidade, perfeito. Agora, se a situação do Colônia piorar ao ponto dele descer de uma posição, pelo menos, aí já fica muito complexo. E eu, do lado do Colônia, trabalharia com a hipótese de tentar fazer de tudo para pontuar, para ficar pelo menos nessa 16ª colocação, que é uma zona de playoff, mas, com 2, 3 vitórias aí ao longo do final do campeonato, quem sabe torcendo para que o Bochum fraqueje, você pode até tentar buscar uma 15ª colocação. O problema é, o Bochum, venceu o Bayern recentemente, até teve uma derrota para o próprio Leipzig, mas é uma equipe que em casa tem dado resultado. O União Berlim melhorou depois daquela queda da Champions, que foi uma queda livre para a equipe. O Wolfsburg é uma equipe sólida. O Gladbach agora, depois de ter sido eliminado na DFB Pokal, vai ser cobrado, foi cobrado pela torcida no jogo e provavelmente tende a dar resultado. O Heidenheim está fazendo uma temporada excepcional, subiu como campeão da segunda divisão e vai ficando ali muito bem posicionado. Então, assim, tem poucos adversários para o Colônia começar a brigar. E o principal deles é com o Colônia mesmo, porque a situação do Colônia tá braba, né? Do lado do Leipzig, também é uma equipe um pouco pressionada, porque você teve uma queda na Champions de novo, mais um playoff, onde o Leipzig pega uma equipe difícil, não jogou mal contra o Real Madrid. Talvez nos 2 confrontos o Leipzig tenha sido até melhor do que o Real, mas o Leipzig não conseguiu de novo a classificação. Já foi eliminado da DFB Pokal, competição que ele foi bicampeão recentemente. Olhando para cima, o Dortmund melhorou bastante, né? O Dortmund se classificou agora para as oitavas da Champions. O Stuttgart está jogando muito bem. O Davi, se eu não me engano, foi convocado, vai ser convocado para a seleção da Alemanha. O Guirassy tá jogando muita bola, o Senhor Guirassy. Então, assim, olhando para cima, a situação do Leipzig tá ficando um pouco distante, né? Tá ficando um pouco difícil de buscar essa vaga na Champions. Mas é um ponto só pro Dortmund. E olhando para baixo, não tem ninguém que o ameace. Então o Leipzig está numa situação, por enquanto, confortável numa zona de Europa League. E pode ser que no ranking da UEFA, para as próximas Champions, a Alemanha tem até mais vaga, né? Pode ser que o Leipzig consiga até ir direto. Mas eu acho que o foco aqui é brigar com o Dortmund. No último jogo, o Leipzig venceu a equipe do Darmstadt por 2-0. Já o Almanac tinha que vencer mesmo. Teve a vitória contra o Bochum, logo depois daquela derrota para o Bayern de Munique e antes do jogo contra o Real Madrid, mesmo podendo entrar desconcentrado, ele deu um cacete no Bochum e aí perdeu para o Real Madrid. O Colônia já vem de 5 jogos sem conseguir vencer, conseguiu um empate fora de casa contra o Gladbach, que não é um resultado ruim, conseguiu um empate fora de casa contra o Stuttgart, que não é um resultado ruim, conseguiu um resultado fora de casa contra o Hoffenheim, que não é um resultado ruim, e contra o Wolfsburg também. Então é isso aqui que o Colônia tem que fazer, só que o Colônia tem que começar a vencer em casa. Chegou a vencer o Frankfurt, perdeu para o Bremen.
e perdeu para o Leverkusen. Teoricamente, para adversários mais complexos, o Leverkusen é principalmente o líder do campeonato. Então a pedreira é grande, mas o Colônia tem que tentar pelo menos manter essa questão de pontuação para se manter naquela posição ali que a gente comentou. Utilizando o PDF de apoio, fica claro aqui que o Colônia tem um péssimo desempenho em casa, é o penúltimo colocado como mandante, 2 vitórias em 12 jogos, é pouquíssima coisa, mas em relação à iniciativa é a mesma que o Leipzig, sai na frente na mesma quantidade. O Leipzig tem uma posição considerável como visitante, não é um time tão ruim, mas também não é tão bom. Teve 5 vitórias em 12 jogos, falha pouco em marcar, mas sofre gol em quase todos os jogos e sofre até mais gols do que o Colônia. E aqui vai o primeiro calcanhar de Aquiles do Leipzig, a defesa. Falar do Leipzig fora de casa e não citar o problema defensivo do Leipzig é se iludir. Não dá para olhar só para a parte ofensiva do Leipzig. Tudo bem, o Leipzig está pressionado, caiu na Champions, caiu na Pokal e tem que focar na Bundesliga para buscar uma vaga na próxima Champions? Sim. Concordo. Ofensivamente, o Leipzig é um bom time? Sim. O Openda é um bom jogador? Teve ali suas situações de azar no jogo do Real? Sim. O Xavi Simons, excelente jogador? Sim. Mas, defensivamente, é uma equipe frágil, principalmente fora de casa. A média de gols do Leipzig é pior do que a do Colônia. E a tabela de classificação deles, a distância, é gigantesca. Isso é uma vergonha para a equipe do Leipzig, convenhamos, né? Mas uma coisa que o Leipzig se destaca é na parte ofensiva. Mas uma equipe que marca e sofre quase a mesma quantidade de gols, não é uma equipe confiável. Olha que curiosidade como a fase do Colônia é ruim. O Leipzig precisa dar 3,6 chutes no alvo para marcar um gol. E isso aqui nem é um número tão bom, tá? Nem é um número tão bom. Teve equipes aqui que a gente analisou que é quase 2 chutes, até menos. Olha a quantidade de finalizações no alvo que o Colônia tem que dar para marcar um gol. É muito difícil o Colônia fazer gol, impressionante. O primeiro tempo do Colônia, óbvio, com menos gols do que o Leipzig, mas o Leipzig não se destaca pela força ofensiva, se destaca mais pelo problema defensivo. O Leipzig toma mais gols no primeiro tempo do que o Colônia e tem menos vitórias, impressionante. Primeiro tempo horroroso do Leipzig. Eu prefiro criticar o Leipzig do que elogiar o Colônia, porque o primeiro tempo do Colônia também não é bom. No segundo tempo, o Leipzig melhora a parte ofensiva, mais que dobra, né, o número de gols marcados, mas aumenta de novo o número de gols sofridos e continua tendo o mesmo número de gols sofridos praticamente do que o Colônia. A média de gols sofridos das duas equipes por segundo tempo é 1 gol sofrido por segundo tempo. Isso não mostra força defensiva. O Leipzig até ganha mais, perde menos, mas continua tendo problemas na defesa. Uma das grandes qualidades do Colônia antigamente, quando o Colônia era treinado pelo meu clone, né, que hoje treina o Hamburgo, aquele gordinho com a boina, hoje ele treina o Hamburgo, para quem não sabe. Ele era muito forte na bola aérea, marcava muito gol de cabeça, que é um forte desse treinador, utilizar a bola parada. E a gente tende a ver o Glatzel lá no Hamburgo se destacando ainda mais nos gols de cabeça. Nessa temporada, o Colônia já é péssimo na bola aérea, mas pelo menos não tem sofrido tantos gols nesse fundamento. O Leipzig é muito bom nisso, tanto nos escanteios quanto no cruzamento para a área, para gol de cabeça, mas também sofre bastante nesse fundamento. Se o Colônia resolver relembrar os velhos tempos, ele pode complicar a vida do Leipzig por aqui. Nos momentos dos gols, o Colônia marca mais no meio do primeiro tempo e no final, nos últimos 30 minutos de jogo, e sofre com mais frequência os seus gols na metade do segundo tempo. Já o Leipzig marca mais os seus gols na volta do segundo tempo, provavelmente ali com a mão do treinador, identificando os problemas, e os gols sofridos são distribuídos ali ao longo de todo o jogo. Os principais jogadores do Colônia, a gente vê aqui o David Selk com 5 gols. Você vê que quando a equipe tá mal, nenhum jogador se destaca, né? Impressionante. E aqui o Farid Alidou com 4 gols. Não tem muito mais destaque para essa equipe do Colônia. Do Leipzig a gente já sabe, é o Openda, é o Xavi Simons, é o Poulsen, é o Benjamin Sisko, enfim. São vários jogadores de destaque aqui. Do Leipzig, se você gosta, eu gosto de trabalhar finalizações. Olha pro Openda, porque o Openda é um jogador chuta-chuta. De tudo quanto é lugar, ele vai tentar finalizar. O Openda para dar mais de 2 gols, mais de 2 chutes no alvo, ou o Openda para marcar um gol, ou o Openda, sei lá, para finalizar mais de 2, 3 vezes no geral, né? Não necessariamente no alvo. Eu não entendo muito bem como é que funciona esse mercado, mas pode ser interessante sim. Se você é um trader por aqui, eu gosto de pensar num jogo pro live, porque o Leipzig não é uma equipe confiável na defesa, e eu construo, na maioria das vezes, a minha confiança no favorito, começando pela parte defensiva. Então, quando eu vou me posicionar numa equipe favorita, primeiro eu olho o desempenho defensivo para depois me posicionar. E por isso que eu gosto de conferir isso no live, no ao vivo. Se você não tem tempo para fazer esse jogo ao vivo, toma cuidado para não se abraçar no Leipzig por aqui. É provável que o Leipzig ganhe? Pela fase do Colônia, sim. Mas as últimas 2 vezes que o Leipzig esteve na casa do Colônia, o Leipzig não venceu. Teve aqui 1-1 e depois um 0-0. Na verdade, nas últimas 5 vezes o Leipzig venceu 2 e depois tivemos 3 empates. Então é bom tomar um pouco de cuidado. Tá? Nos últimos 5 confrontos, o Leipzig sofreu em 3 deles, mesmo para uma equipe mais frágil, né? Então, sinceramente, se você puder trazer esse seu viés aqui para o live, seria mais interessante.
né? Porque você pode encontrar, por exemplo, um Colônia jogando de fato muito mal para confirmar a tua leitura e você pode se posicionar a favor do Leipzig. Agora, se você encontrar um Colônia jogando muito bem, um Leipzig tendo muita dificuldade, não custa esperar ele melhorar ou ficar de fora, né? O benefício da dúvida é o que mais vai te dar dinheiro no longo prazo. Porque quem tem certeza, na maioria das vezes se estrepa, tá? Deixa o benefício da dúvida colocar dinheiro no seu bolso. Que é o quê? Deixa eu dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Depois que você vê se é isso mesmo, aí você se posiciona. Que aí depois você não vai ficar se martirizando. Pra que eu fui entrar? Eu vi que o time era ruim defensivamente, que cedia muita oportunidade. Naquele jogo não jogou nada. Se você viu e entrou e ele tava jogando bem, você não vai ficar se remoendo por dentro. Você vai falar, pô, eu entrei, o time tava jogando bem, aconteceu, tomou um gol, paciência. É assim que funciona. Isso vai ajudar muito o teu emocional a lidar com as situações ruins. Agora, se na situação emocional você fica, poxa, eu não devia ter feito, porque eu tava vendo que ia dar errado, eu sou cego, eu sou burro. Aí, cara, você vai ter um problema muito maior pra lidar com o seu emocional. Por isso que eu falo, na maioria das vezes o benefício da dúvida é muito melhor do que ter certeza de tudo, tá? Se você é um Panther por aqui, pela defesa do Leipzig, eu não te aconselho entrar a favor do Leipzig jamais fora de casa em cotações abaixo de 2, porque é uma defesa frágil. Agora, se você tiver a condição de assistir o jogo um pouco e ver um Leipzig muito bem, se essa cotação estiver mais próxima de 2, eu penso pode ser uma coisa interessante. Tirando isso, se o Leipzig não estiver bem, eu prefiro ficar de fora. Como o Colônia é uma equipe muito ruim ofensivamente e provavelmente nesse jogo tende a pensar em empatar também, né? Porque não conseguiu empatar contra o Bremen, não conseguiu empatar contra o Leverkusen, mas empatou contra grandes equipes, com o Hoffenheim, contra o Stuttgart. Sinceramente, eu tô vendo o Colônia pensando um pouco mais na defesa do que no ataque. Então eu não vou te indicar mercado de gols aqui enquanto o jogo estiver 0-0. Se quiser trabalhar a favor de gols, o melhor cenário, é o Leipzig na frente. Então se o Leipzig estiver na frente até o 2,5, eu te indico, desde que o Leipzig faça esse gol no primeiro tempo. Agora, o Colônia na frente ou o jogo 0-0, eu prefiro não pensar no mercado de gols, porque aí muito provavelmente o Colônia na frente vai tentar se defender ou no 0-0 vai tentar pontuar, tá bom? Então, muito cuidado por aqui. Se o Leipzig é favorito e tem essa defesa frágil, o Leipzig pode se complicar, tá bom a gente ficar esperto. Às 17 horas na La Liga, quanto tempo que a gente não fala da La Liga num jogo sem ser do Real, do Girona, do Barcelona? Pois é, hoje eu acho que é interessante a gente ficar de olho em Real Sociedad e Cádiz, ou Cádiz. Por quê? A Real Sociedad tá numa draga danada, pelo menos na fase, né? Foi eliminada da Copa do Rei na semifinal pelo Mallorca, que vamos ser sinceros, convenhamos aqui, não era um adversário que a Real Sociedad estava esperando ser eliminado em casa. Tinha um empate fora de casa já para poder decidir em casa e perdeu para o Mallorca nos pênaltis. Depois foi eliminado em casa na Liga dos Campeões depois de fazer uma baita participação na fase de grupos. Terminou em primeiro do seu grupo com o Benfica, com o Inter de Milão, com o Salzburg. Terminou em primeiro. Enfrentou o PSG com a vantagem de decidir em casa, tomou 2 gols na França e depois perdeu de 2-1 dentro de casa. E aí a ladeira abaixo emocional, né? Nos últimos jogos a gente consegue ver aqui, ó, esse 0-0 com o Mallorca, o primeiro jogo, na volta empataram, e aí na volta o Mallorca eliminou a Sociedad, e o curioso é que no meio disso tudo, eles se enfrentaram pela La Liga, né? E a Real Sociedad ainda venceu o Mallorca naquele jogo, olha que loucura. Teve uma derrota aqui pro PSG, como a gente falou, depois outra derrota pro PSG, e aí uma derrota pro Sevilha, outra derrota pro Villarreal. Essa fase do Sociedad é muito ruim. Na tabela de classificação, a Sociedad já tá começando a se distanciar do povo ali da Europa League, dificilmente vai tentar brigar por isso, e por enquanto tá até ameaçado da sua vaga da Conference, né? Só que no último jogo, parece que começou a reacender ali uma situação de cobrança. Tipo, e aí? Nosso time é bom, vamos tentar fazer alguma coisa? E os caras venceram o Granada fora de casa. Tudo bem, aí não dá pra falar que por conta disso a chavinha virou, né? O jogo virou. Mas o adversário dessa sexta-feira ajuda muito, porque o Cádiz está numa situação horrorosa, tá longe do Granada, que é o 19º, mas não tá tão longe assim do Celta. Porém, como visitante, o Cádiz não venceu nenhuma partida na competição. E nos últimos 10 jogos, o Cádiz não venceu em 9. A última vitória foi muito importante, foi contra o Atlético de Madrid. Mas qual que é o cenário aqui? Não foi uma vitória qualquer. O Atlético de Madrid estava extremamente focado na volta contra a Inter. Tinha perdido para a Inter de Milão, lá em Milão, e na volta conseguiu reverter o placar, o Oblak catou pênalti e 2, né? E a Inter foi eliminada pelo Atlético. Então essa vitória contra o Atlético de Madrid pro Atlético, sinceramente, não vai fazer diferença. Então o Cádiz conseguiu vencer, mas venceu uma equipe desfocada do Atlético de Madrid. E agora vai pegar uma Sociedad que dentro de casa vai ser cobrada pela torcida, que vem de 2 eliminações. Não vou dizer que a eliminação na Champions foi acachapante, porque o PSG é mais time do que a Sociedad, mesmo a Sociedad tendo feito uma fase de grupos melhor, mas eu tô vendo com muito carinho essa possível vitória da Sociedad por aqui. Uma forma de desabafo, né? De tentar
fazer alguém pagar o pato pelo problema que eles estão passando, né? Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a Sociedad tem mais iniciativa, mais vitórias. O Cádiz, como eu falei, não vence nenhuma partida fora de casa. O ataque da Real Sociedad é imensamente superior do que o do Cádiz. A defesa da Sociedad não é assim um suprassumo, mas sofre menos gols do que o Cádiz. O primeiro tempo da Sociedad não é bom, marcou quase a mesma quantidade, sofreu quase a mesma quantidade de gols do que o Cádiz. O segundo tempo da Sociedad é levemente superior em relação a gols marcados, mas de novo, não é uma equipe confiável na defesa. Só que o Cádiz consegue ser ainda pior. O Cádiz chega a quase 65% de derrota. Uma equipe muito frágil defensivamente. Então, no frigir dos ovos, por mais que a fase da Sociedad seja horrorosa, o Cádiz consegue ser pior em quase todos os quesitos. Nos gols marcados de cabeça é muito parecido, os gols sofridos também são muito parecidos. Nos momentos dos gols, a Sociedad marca mais os seus gols nos primeiros 15 minutos e depois lá nos últimos minutos de jogo. E a maior quantidade de gols sofridos pela Sociedad é no finalzinho, lá naquela zona que a gente chama de zona do overlimite, né? Do lado do Cádiz, como é um time que marca pouquíssimo gol, é até difícil a gente olhar para a porcentagem, porque a equipe marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Como são 7 gols no total, vira 29%. Parece muito, mas não é, né? Vamos ser sinceros. É mais fácil olhar para gols sofridos, e a equipe vai aumentando a quantidade de gols sofridos à medida que o tempo passa, chegando a 29% de gols sofridos nos últimos 15 minutos de jogo. Por mais que a Sociedad não tenha assim números altos de escanteio, contra a equipe do Cádiz, que tende a jogar mais defensiva, é provável que a Sociedad tenha mais escanteios. O time do Cádiz também tem muitos cartões recebidos fora de casa, então é bom ficar de olho nisso se você trabalha nesse tipo de situação. O principal jogador da Sociedad, que foi talvez ali o grande problema da equipe, é o Oyarzabal, né? O Mikel Oyarzabal, por quê? Ele fez o gol de empate contra o Mallorca e acabou perdendo o pênalti no final. O jogador que se destaca na partida é muito comum na disputa de pênalti ele acabar se complicando. O Takefusa Kubo, que é um excelente jogador também, que era do Real Madrid, 7 gols e 3 assistências. Do lado do Cádiz, a gente tem poucos jogadores importantes, né? O Chris Ramos tem 5 gols e aqui o Darwin Mackes tem 4 gols. Tem poucos jogadores assim tão importantes da equipe. O que a gente consegue olhar é que esse Ivan Alejo tem cartão amarelo pra caramba. A média de cartões amarelos desse cara é de quase 1 cartão por jogo. Impressionante. Se você é um trader por aqui, benefício da dúvida, traz esse jogo pro ao vivo, porque provavelmente a gente vai ter um Cádiz socado lá atrás, tentando pontuar. Acabou de vencer o Atlético, um time que estava desfocado, vai tentar conquistar aí mais 4 pontinhos nesses últimos jogos, né? 3 contra o Atlético, vai tentar fazer um ponto aí contra a Sociedad. A Sociedad, por sua vez, vem de cobrança, momento ruim, 2 eliminações, provavelmente vai vir para cima do Cádiz e tende a empurrar o Cádiz aqui para trás, com muita posse de bola, deve ter mais escanteios, vai forçar o Cádiz a ter provavelmente mais cartões amarelos, mas eu tomaria um pouco de cuidado. Se pudesse pegar essa cotação um pouquinho mais alta, seria interessante. Como que essa cotação vai dar um pouco mais alta? Se o Cádiz conseguir segurar a Sociedad. Quanto mais tarde a Sociedad marcar, mais alto vai estar essa cotação. É certeza que a Sociedad vai vencer? Não é. Essa temporada não é uma Sociedad confiável. Essa temporada não, esse 2023. Porque o ano passado a Sociedad estava muito bem, mas esse ano está muito difícil. Porém, o Cádiz é um adversário perfeito para se pegar nessa época. Se a Real Sociedad se complicar contra o Cádiz, aí, meus amigos, esquece Conference League, mas só dar essa vaga pro Betis logo e ficar quietinho, porque o Cádiz é um adversário muito frágil e a Sociedad tem condição assim de vencer. Se quiser trabalhar mercado de gols, Sociedad na frente, para o Cádiz se desesperar e ir para cima. Se o Cádiz estiver na frente, eu não indico gols, porque aí o Cádiz vai tentar se fechar ainda mais. Nas opções de jogos extras, a gente tem aqui às 16 horas o Al-Ahly contra o Al-Nassr. O Al-Nassr vem de eliminação na Liga dos Campeões da Ásia. Obviamente isso vai gerar uma pressão muito grande na equipe por conta do nível de investimento, né? Não é uma equipe que vai conseguir pegar o Al-Hilal. O Al-Hilal vai ser campeão com várias rodadas de antecedência, né? O Al-Hilal acabou de bater ali o recorde de maior sequência de vitórias seguidas do time do Jorge Jesus. E o Al-Ahly não tem nada a ver com isso. É uma outra panelinha, tem muitos jogadores bons, tem uma situação financeira também muito boa. Não chega a ser igual ao Al-Nassr ou ao Al-Hilal, mas é uma situação financeira boa e pode pegar um Al-Nassr aqui meio que, sabe, quando você toma um soco ali, você tá meio tonto ainda, pode ser que o Al-Nassr se complique de novo. Então toma um pouco de cuidado, eu acho que é mais um jogo aqui pra gente olhar pro mercado de gols. Na Itália, o Bologna enfrenta o Empoli, né? O Bologna buscando vaga na Liga dos Campeões. Nesse momento joga um futebol melhor do que várias outras equipes, mas sinceramente a Roma melhorou muito,
A Atalanta ainda joga muito bem, então o Bolonha, para conseguir se manter ali, vai ter que manter um bom futebol. Veio de uma derrota agora contra a equipe da Inter, normal perder para a Inter de Milão, praticamente todo mundo perdeu, mas enfrenta um adversário chato, que é o Empoli, tá lá embaixo na tabela de classificação, mas é um time muito agressivo. Então, muita cautela, tá? Bolonha pode se complicar sim, senhor. E para finalizar, o Galway United contra o Shamrock Rovers na Irlanda. O problema do Shamrock é que ele é campeão todo ano e nessa temporada ele começou uma draga. Resta saber quando que ele vai acordar e se ele vai acordar. Então, outro jogo para não criar viés antes. Tragam o benefício da dúvida por aqui, que nesse momento é um Shamrock de rebaixamento. Mas é um time que costuma ser campeão todo ano e para ele começar a ascender é daqui para ali, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo vocês no sábado, porque sábado é um planejamento bem maior. Um grande abraço e até a próxima.